A gente falou muito sobre aqui as dificuldades que a pessoa com obesidade vai enfrentar ao longo do tempo. E lembrando que a obesidade, logicamente, hoje em dia, ela acaba sendo definida muito com um padrão de IMC, mas é óbvio que, assim como o próprio diabetes mellitus, a própria hipertensão arterial, que também são doenças crônicas, a pessoa não dorme sem obesidade e acorda no outro dia com obesidade. É um processo que acontece ao longo do tempo e, logicamente, ela vai começando a ganhar peso e cada vez mais ela tem a tendência de continuar ganhando peso, de ter mais dificuldade para perdê-lo, até porque surgem também inimigos ao longo do tempo que a gente vai citar aqui, como própria fome, no processo de emagrecimento, que vão dificultar ainda mais. Só que a gente falou bastante, mais uma vez, sobre conhecimento, né? Mas está na hora de realmente colocar isso em prática e tentar mostrar para o pessoal que não dá só para depender ali de uma questão pontual. A gente precisa criar uma estrutura para, sim, conseguir lutar contra esses processos e alterações, até mesmo fisiológicas que acontecem no nosso corpo com o processo de ganho de peso e contra o próprio ambiente, que é obesogênico e, logicamente, não dá para a gente querer mudar o mundo inicialmente. A gente precisa começar de forma mais próxima, mudando o nosso microambiente como um todo. E eu acho que está na hora da gente falar sobre os grandes princípios alimentares, os 5 grandes princípios alimentares que modulam, querendo ou não, a metodologia aqui da Outlive. E sempre que a gente fala sobre princípios alimentares, a gente fala sobre dieta, né? E aí, por isso, eu já queria inicialmente pedir para o pessoal colocar aí, quem já, por exemplo, tentou, se você fez ou está fazendo algum tipo de dieta, e se você está fazendo algum tipo de dieta, qual é ela, né? Se você se adaptou bem a ela, que é interessante a gente colocar. E eu também queria já te aproveitar e perguntar, né, Edu? Qual é a dieta que a Outlive usa? Isso é interessante. Primeiro, coloque aqui a dieta. Tem muita gente que conseguiu se adaptar a alguma dieta. Tem pessoa que é apaixonado pela dieta low carb, pela dieta mediterrânea, jejum intermitente. Então, deixa aqui no chat que a gente quer entender qual dieta vocês seguem. Eu acho que, para começar a responder a sua pergunta, Jorge, existem 2 grandes problemas que, infelizmente, eles não vão mudar. Pelo menos não vão mudar no curto prazo. O primeiro deles é o ambiente. Esse ambiente macro que a gente está falando, né? A sociedade ser obesogênica, a gente ter um excesso de ultraprocessados, a gente ter um excesso de estresse, a gente ter um sono prejudicado, a gente viver nesse estímulo constante, isso dificilmente vai mudar de uma maneira geral no nosso curto, médio prazo. Infelizmente, talvez a gente não veja essa mudança na sociedade. Então, esse é um problema que a gente vai ter que lidar com ele. E o segundo problema, que não vai mudar para quem já teve sobrepeso e obesidade, é a questão das mudanças fisiológicas. Essa questão que eu falei, da sinalização ruim da saciedade no hipotálamo, essa inflamação hipotalâmica, ela não é reversível. Esse é um ponto importante. Sim. Mesmo quando a pessoa obesa ela emagrece, ela vai continuar tendo uma disfunção. Ela vai continuar tendo uma saciedade menor, ela vai continuar tendo mais fome. Então, o grande problema do combate ao sobrepeso e obesidade é justamente a fome. Porque a fome ela é sinalizada pela fisiologia. A gente, inclusive, também reduz o nosso metabolismo. Quando a gente era obeso e emagrece, o nosso metabolismo ele gasta menos calorias por dia, então você sente mais fome, porque você tem que comer menos e, ao mesmo tempo, os seus hormônios da saciedade eles têm uma sinalização ruim. Então, o grande problema de qualquer estratégia alimentar é a fome e, obviamente, que a fome no longo prazo ela vai gerar um problema na aderência. A aderência a longo prazo de uma dieta. E aí, para responder a sua pergunta, qual é a dieta da Outlive, eu começo falando que não existe na literatura científica. Então, se a gente analisou aqui, a gente não para de estudar, né, sobre o assunto. E a gente sabe que não existe nenhuma dieta que seja claramente melhor do que as outras no longo prazo. Existem dietas que têm um resultado melhor nos primeiros 3 a 6 meses, especialmente a dieta de restrição de carboidrato, dieta low carb, dieta cetogênica, no emagrecimento especificamente. Mas a verdade é que depois de 6, 12 meses, elas ficam iguais. Então, a dieta low carb, low fat, dieta mediterrânea, o próprio jejum intermitente, o grande problema deles está na aderência a longo prazo. Depois de 6, 12 meses, as pessoas param de seguir a dieta. E elas voltam a engordar. Elas param por quê? Param justamente por essa questão da fome. E aí, os princípios da Outlive alimentares, são 5 princípios alimentares, depois a gente vai falar dos 7 seguintes, que são talvez os mais importantes. Mas os 5 princípios alimentares, eles são princípios que vocês podem e devem aplicar a qualquer dieta. Então, se você ama dieta low carb, você pode e deve aplicar esses 5 princípios na dieta low carb. Se você gosta da dieta mediterrânea, se você gosta do jejum intermitente, da dieta low fat, você pode e deve aplicar.
Então, eles são, digamos assim, agnósticos a qualquer estratégia específica de dieta. Perfeito. Então, para responder sua pergunta, a Outlive, ela não tem uma dieta que ela defenda, porque a gente enxerga que nenhuma dieta no longo prazo é claramente melhor do que as outras. Pode ser que uma dieta a longo prazo seja claramente a melhor para você, para uma pessoa, porque a pessoa pode se adaptar muito bem à dieta. Então, se você se adapta muito bem à dieta low carb, cara, parabéns, com certeza você deve seguir a dieta low carb. A gente pode fazer algumas alterações justamente seguindo os fundamentos, esses 5 fundamentos que a gente vai falar, para torná-la melhor ainda e tornar mais provável que você siga a longo prazo. Então, a resposta é essa. A Outlive, ela não tem uma dieta que a gente defenda. A gente defende 5 princípios alimentares que vão servir para qualquer estratégia. Perfeito. Olhando aqui o pessoal, por exemplo, a Rosimeire falou sobre o jejum intermitente e o low carb. A Luciane sobre a low carb também, adaptada. Patrícia sobre a low carb e jejum intermitente. O pessoal utilizando bastante a estratégia da low carb e também do jejum intermitente, que no final das contas é muito uma estratégia também em relação ao tempo em que a gente se alimenta, né? Muito mais relacionada ali a diminuir a janela de alimentação para, consequentemente, a gente tender a comer menos, associada a uma estratégia alimentar. Mas como o Eduardo bem falou, os princípios que a gente traz aqui para a Outlive são adaptáveis a qualquer tipo de dieta e podem ser seguidos por qualquer pessoa. E, logicamente, a adaptação, na verdade, a aderência da pessoa à estratégia a longo prazo é o que realmente vai fazer com que o resultado não seja só possível, mas ele seja um resultado persistente, né? Consistente ao longo do tempo. Então, vamos começar a falar sobre os princípios em si, né, Edu? Eu vou tentar fazer sempre um paralelo aqui, de explicar para o pessoal de casa o que é o princípio em si e também trazer um pouco de evidência científica, que eu acho que é uma coisa relevante para a gente. Vamos falar primeiro sobre os alimentos aliados. O que a gente tem para falar para o pessoal sobre isso? O primeiro princípio é esse, inclusive está aqui na tela, no fundo, talvez vocês estejam vendo, depois a gente vai mostrar para vocês com calma, a gente pode disponibilizar o material para vocês também. Mas o primeiro princípio é você encontrar e se agarrar aos seus alimentos aliados. Existem alguns alimentos que são aliados de qualquer estratégia nutricional. Seja low carb, low fat, jejum intermitente, dieta mediterrânea, você, por exemplo, não pode deixar de comer proteína. Priorizar alimentos com proteína, com grande quantidade de proteína, é uma estratégia vencedora para qualquer dieta. Basicamente porque a proteína ela é o macronutriente, né? Existem 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, e desses 3 a proteína ela é o grande macronutriente da saciedade. Ela promove a saciedade. O Jorge vai falar aí de evidência científica, mas existem várias evidências científicas mostrando que a proteína ela promove a saciedade, e não só promove a saciedade, como promove também a criação de músculo, né? O anabolismo, ela tem um efeito anabólico. Então você preserva a sua massa muscular e se você fizer um exercício de força, você inclusive ganha massa muscular priorizando a proteína. Então a primeira coisa, os aliados, além da proteína, existem os alimentos de baixa densidade calórica. Baixa densidade calórica nada mais é do que um alimento que é muito grande, então ele tem um peso grande, ele tem um volume grande, mas ele tem pouca caloria. E o grande segredo desses alimentos é que normalmente são alimentos ricos em água e fibra. E eles acabam gerando uma saciedade grande pelo volume, pelo peso e gerando pouca energia, né? Gerando pouco efeito calórico. Então, eles também são aliados em qualquer estratégia nutricional. Perfeito. Então, talvez interessante a gente lembrar do conceito de densidade calórica, né? Que seria ali a quantidade de calorias em uma determinada quantidade de peso do que a gente tem. E esses alimentos com baixa densidade calórica geralmente são aqueles em que o volume é grande e a parte da saciedade também envolve um pouco ali da distensão do nosso estômago, né? Então, um volume maior geralmente causa isso. A proteína, além, lógico, desse efeito que a gente tem, tanto do efeito da construção da massa muscular, quanto do efeito da saciedade, ainda é o macronutriente menos eficiente quando a gente fala de digestão, né? Então, a gente acaba gastando mais energia para digerir a proteína do que, por exemplo, para o carboidrato e para a gordura. Então, teoricamente, isso é benéfico para o processo de emagrecimento, ainda que seja um efeito pequeno, né? Mas, como você bem colocou, vários estudos têm demonstrado, inclusive um estudo de 2005 do Eagle, que há dietas, por exemplo, grupos comparados, aqueles que poderiam comer proteína de forma mais abundante e aqueles que não comiam proteína, naqueles que comiam proteína, a ingestão calórica voluntária, ou seja, mesmo que a pessoa, a involuntária no caso, né, se a pessoa não soubesse que ela precisava comer uma quantidade, ela consumia quase 400 calorias a menos na dieta do que as pessoas que não eram estimuladas a comer proteína. Então, realmente, ela tem um poder da saciedade grande. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala dos alimentos aliados, que seria o nosso primeiro princípio, existem ali os vilões, quando a gente fala do processo de emagrecimento e até mesmo do ganho de peso, e que, no final das contas, vão ser vilões para qualquer tipo de estratégia. A gente vai deixar claro aqui também isso.
quais são esses grandes vilões que a gente tem, Edu? Se o primeiro princípio era você se juntar aos seus aliados, o segundo é afastar-se dos vilões alimentares. Como você falou, algumas estratégias específicas vão ter vilões específicos. Então, se você faz uma dieta, por exemplo, de baixíssimo carboidrato, qualquer alimento que tem uma quantidade moderada de carboidrato se torna um vilão específico da sua dieta. Mas a gente está falando aqui de vilões que são vilões gerais, vilões que devem ser evitados em qualquer estratégia nutricional. E aí, basicamente, os ultraprocessados, como eu falei já no início dessa live, os ultraprocessados são alimentos fabricados para viciar, fabricados para você comê-los cada vez mais, sem ter saciedade ao comê-los e com nutrientes normalmente muito ruins. Nutrientes, inclusive, que têm esse efeito inflamatório no nosso hipotálamo. Então, você reduzir, de preferência você abolir, mas pelo menos você reduzir a comida, né, a ingestão de comidas ultraprocessados é um fator fundamental em qualquer dieta. Além disso, as bebidas calóricas, elas também são vilões. E por que elas são vilões? Porque elas têm justamente o efeito oposto ao do alimento com baixa densidade calórica. O alimento com baixa densidade calórica é aquele alimento volumoso, pesado e que tem pouca caloria. Então, é um alimento que gera muita saciedade, mas gera pouca energia. No caso da bebida calórica, quase sempre vão ser bebidas que vão gerar muito pouca saciedade. Então, você não vai matar sua fome bebendo alguma coisa. Normalmente, a gente mata a nossa fome comendo algo, mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de ingerir muita caloria. Então, qualquer bebida que tenha calorias é ali aquele sinal amarelo, no mínimo, para a sua estratégia alimentar. E isso vale para qualquer uma. E o terceiro grupo de alimentos vilões, que eu acho que talvez seja o mais importante de todos, é o grupo dos alimentos que geram compulsão. E aí a gente não tem os alimentos específicos que geram compulsão, porque isso é uma coisa individual. A gente sabe que alguns alimentos, eles são comuns. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir que doces geram compulsão. Sim. Pessoa que come compulsivamente, come sem pensar o doce. Então, se você for uma dessas pessoas, o doce, obviamente, se torna um alimento vilão, um alimento que você não deveria consumir em nenhuma estratégia nutricional. Mas outras pessoas podem ter compulsão com outras coisas. Existe pessoa que tem compulsão com pão, existe gente que tem compulsão com amendoim, existe gente que tem compulsão com castanha, com queijo. O álcool, por exemplo, Sim. Bebida alcoólica, essa aí gera de fato um vício. Qualquer alimento que gere compulsão individualmente na pessoa, ela deve abandonar. Inclusive, eu aproveito para perguntar aqui para você no chat, qual alimento você tem essa possibilidade, tem essa tendência de comer compulsivamente? Basicamente, comer compulsivamente é quando a gente sente aquele prazer antecipatório, a gente sente aquela vontade de comer o alimento, a gente normalmente sabe que a gente não deveria comer, mas em algum momento a gente se entrega, normalmente em momentos de estresse maior, em momento que você está com sono prejudicado, e depois você come muito e se arrepende. Tem algum tipo de alimento que se encaixa nesse ciclo da compulsão para você? Manda aqui no chat e, por favor, pessoal, vamos curtir o vídeo. Tô vendo aqui que a gente tem mais pessoas ao vivo do que curtidas no vídeo. Vocês sabem que curtida é de graça. Curta o vídeo, que pra gente é muito importante, pra gente espalhar essa live aqui pra galera no YouTube. Perfeito. E talvez trazendo um pouquinho de evidência também, né, Edu? Existe um estudo de 2019 do Hall que colocou que grupos comparados, em aqueles em que a pessoa poderia comer ultraprocessados e grupos em que era desestimulado o consumo de ultraprocessados, a gente consegue ver um aumento de mais ou menos 500 calorias por dia naquele grupo que comia ultraprocessados. Então, mesmo não era um grupo em que a gente limitava a quantidade de calorias ingeridas, né? E, ao mesmo tempo, esse grupo que consumia mais ultraprocessados ganhou mais peso ao longo de 2 semanas. Então, isso é muito claro pra gente. Lembrando, logicamente, né, Edu, que o processo na verdade, o processamento dos alimentos foi uma evolução que a gente teve dentro da sociedade para tornar os alimentos menos perecíveis, para facilitar o transporte e tudo mais. E, logicamente, existe um grau de processamento dos produtos. Nem todo ultraprocessado, nem todo processado em si é tão ruim quanto um ultraprocessado. Então, lembrar um pouco sobre isso, até a própria classificação nova, né, que foi colocada pelo Brasil, por um grupo da USP aqui, ela começou a classificar os alimentos justamente pelo grau de processamento que eles têm. E, logicamente, os mais saudáveis seriam aqueles sem processamento, alimentos in natura, e os ultraprocessados seriam os piores. Então, tomar cuidado também com essa colocação. Os sucos em si, acho que é uma coisa importante a gente colocar, né, porque o suco da fruta, mesmo que possa ser algo que traga ali nutrientes associados, não vai ter os benefícios, por exemplo, da quantidade de fibras que o alimento tem. Então,
Então, muitas vezes, ele acaba sendo uma bebida calórica. A gente está falando tanto dos sucos naturais, mas principalmente dos sucos industrializados, em que aí o grau de ultraprocessamento é muito grande. E talvez colocando a parte do gatilho, né, que você trouxe, que são os alimentos que acabam gerando compulsão, para mostrar como mesmo quando a gente fala de estratégias alimentares, e eu já vi o pessoal falando aqui sobre marmita, sobre planejamentos, já mostra quão importante é a parte comportamental dentro do processo de emagrecimento. Realmente a compulsão acaba sendo ali um processo quase que de um hábito em que a gente tem, em que no final das contas aquele alimento acaba sendo muito mais o consumo do alimento acaba sendo o hábito em si, né, o que a gente faz, o comportamento. A recompensa, logicamente, é aquela sensação prazerosa que a gente tem imediata, mas que muitas vezes a gente mostra a compulsão, porque logo depois dessa sensação prazerosa vem aquela sensação ruim, aquela bad que a gente chama de que, puxa, eu não precisava ter comido isso, eu não queria ter comido isso, e mesmo assim eu comi. Então é importante colocar o pessoal em relação a isso. Tô vendo aqui o pessoal, a Márcia falou doces, né, alimentos de compulsão, a Sara amendoim, bastante comum, a Sheila biscoito ou bolacha de maisena, a Verônica falou em refrigerante, Coca-Cola e torta salgada, Luciana em bebida alcoólica e depois um docinho, Silvana queijos e castanhas. É interessante que a gente vê alimentos doces, por exemplo, são alimentos que seriam proibidos na dieta low carb. Agora, queijos e castanhas, pela questão do carboidrato somente, eles seriam permitidos. Sim. Porque são alimentos com pouco carboidrato. Porém, se você tem compulsão comendo queijos e castanhas, cara, não importa que você está numa dieta low carb. Se você comer compulsivamente queijo, se você comer compulsivamente castanha, você não vai emagrecer, você vai sabotar a sua dieta low carb, que é uma boa dieta, mas essa que é a ideia dos nossos fundamentos, né? Desses princípios alimentares, eles precisam e devem ser aplicados em qualquer estratégia, inclusive na dieta low carb. Agora, achei interessante que a Silvone falou em café aqui. E aí eu acho que é interessante já abrir um parênteses aqui, porque, primeiro, o café sem açúcar, ele é uma bebida não calórica. Então, teoricamente, mesmo que você tenha compulsão por café, isso não vai afetar o seu emagrecimento, pelo menos de forma direta, né? Isso não vai gerar um excesso de caloria, você beber muito café. Agora, é óbvio, né, que você tomar compulsivamente café pode ter outros efeitos na sua saúde e que aí esses efeitos na sua saúde podem impactar o seu emagrecimento. Então, por exemplo, o excesso de café, ele tende a piorar o seu sono, ele tende a aumentar o seu nível de ansiedade. E a gente sabe que um sono ruim e um nível de ansiedade aumentado atrapalha a dieta, atrapalha o emagrecimento. A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente estiver falando dos 7 outros princípios, mas a grande verdade é que quando a gente fala de emagrecimento, de recuperação da saúde, a gente está falando de algo muito mais profundo e muito maior do que alimentação e calorias. Então, no caso da Silvone, o café especificamente, se não tiver açúcar, não vai afetar o balanço calórico, mas pode sim, no final, acabar afetando ali o emagrecimento e o resultado geral. E mais uma vez, né, Edu, mostrando como é importante o conhecimento em si. A gente já falou algumas vezes aqui sobre densidade calórica em vários episódios, e mostrar que queijos em geral, principalmente os mais amarelos, os mais curados, e também as castanhas como um todo, as oleaginosas, são alimentos de alta densidade calórica, né? E ainda que sejam permitidos em vários tipos de dieta, se a pessoa não tem o conhecimento de que são alimentos densamente calóricos, se ela consumir com o quanto ela quiser, ela dificilmente vai conseguir chegar no déficit calórico. Sim. E querendo ou não, aqui a gente está falando sobre emagrecimento, nem tanto sobre ser saudável, uma dieta saudável. Logicamente que são coisas que devem andar o máximo possível juntas, mas não são sinônimos. Então a pessoa precisa ter cuidado com isso.